Boa tarde, gente! Estamos aqui em mais um RoçaCast, um novo episódio para vocês, quentinho, saindo do forno. Eu, mais uma vez, estou aqui explorando o mundo e ouvindo corações, e dessa vez com muita alegria, recebendo ela, que é a minha psicanalista. Ela que cuida do meu cabeção aqui, para eu ter o quê? O discernimento de estar aqui brincando e trazendo alegria para vocês. Com muito carinho, com muito orgulho que eu recebo Elizabeth Ferreira, seja bem-vinda ao nosso RoçaCast. Que honra tê-la aqui. Obrigada. Me conte, fale um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem. Bom, primeiro, boa tarde, né? Estou adorando, adorei o convite. Muito bom estar aqui na roça, delicioso. Quem tiver oportunidade, venha, viu, Vem, Sara? vem, já Venha, tomou um porque cafezinho. isso, muito bem recebida, com bolo, com café. Não dá dica, gente. Olha isso, depois Muito todo mundo vai delicioso. querer. Isso. O lugar é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas. Obrigada. Estou aqui muito feliz. Eu também, estou muito feliz que você está aqui. Você sabe, eu contar um negocinho para vocês. Quando eu a convidei, ela falou assim, mas eu tenho vergonha de falar, eu sou tímida. Isso. Eu falei, como assim tímida, gente? Tímida. Trabalha com pessoas e é tímida. Desde onde veio essa timidez? Me conta. É que, na verdade, quando eu falo que eu sou tímida, é porque em público eu sou tímida, mas dentro do meu setting terapêutico, a minha timidez vai embora. Porque Então ali seria eu tô, tipo, mas aí seria para falar em público ou em local público? os dois, falar em público e no local público, juntando os Mentira. dois. Não pode ser, gente. Sempre fui muito tímida, mas talvez seja por inseguranças, não. Eu tive uma infância muito Eu ia difícil. perguntar, se acho que isso vem da infância, da alguma infância. coisa que tenha, tipo, te pressionado a não Trato. se expor ou de não falar com pessoas, alguma coisa que trava. Isso você mesmo. como psicanalista, né? Como psicanalista. Você consegue identificar isso muito facilmente nas pessoas hoje, né? Sim. Aliás, a gente só consegue ajudar, direcionar por um caminho quando a gente já passou por ele. Exatamente. Aí a gente direciona direitinho. Como que surgiu Então, a psicanálise na sua vida? Então, Nina, foi muito engraçado. A psicanálise sempre esteve em mim. Desde que eu era pequenininha, lá em Barbacena. Lá em Barbacena. Você é daqui de Campinas? Não, eu sou de São Paulo. De São Paulo. Na verdade, eu nasci em São Paulo, fui criada em Campinas e no Rio de Janeiro. Meu pai era do Rio. Olha! Então, eu tive essa triangulação aí, né? Desde pequena, eu tinha uma mania. Eu sentava na escola, no pátio da escola, ou então ali no parquinho, e eu ficava olhando as pessoas. E na minha cabeça eu ficava pensando assim, nossa, por que será que essa pessoa está dando risada? Como será que é a vida dela? Será que ela Desde tem pequenininha, filho? tipo, só observando Só até observando. então. E eu adorava olhar as pessoas. O jeito das pessoas, como é que elas sentavam, como é que elas andavam, com quem que elas estavam falando. Para mim era uma brincadeira. Olha que Mas coisa. eu não, até então eu não percebi essa tendência. Até porque não se falava muito Não, disso antigamente, né? A não. gente costumava falar até na minha infância, ah, isso é frescura, isso é não sei o que lá. As pessoas Isso. não davam a devida importância, né, para algumas situações do tipo que hoje a gente escuta muito sobre bullying, TDAH, o autismo. Então, as pessoas falavam outras coisas, outros nomes, banalizavam o que as pessoas sentiam, então a gente não ouvia muito falar, né, de Não. acompanhamento terapêutico, de psicanalista, de psicólogo. Eram outras, como você falou, era nomeado com outros nomes o que as pessoas tinham. Mas já existia terapia. Só que terapia o que que era? Coisa de gente Coisa rica de rico. ou coisa de gente louca. Você falava assim, ah, meu filho está indo na terapia. Todo mundo já falava, Já tem alguma coisa de errado ali com a pessoa. terapia? Psiquiatra? Né? Já olhava meio... Já tinha aquele, né, aquele estigma. E a gente não tinha essa percepção, né, da habilidade de olhar as pessoas. Quando é que eu descobri isso? Bom, aí a vida foi indo, foi me levando para outros lugares. Eu fui trabalhar com comércio exterior, que trabalhei muitos anos com comércio, aposentei no comércio exterior, mas meu coração Continuava pulsando, latente, né? pulsando na psicologia.
Eu lia vários livros de psicologia, vários livros de teóricos, só por ler, hobby. Mas não tinha muita Curiosidade, né? curiosidade, mas eu só tinha curiosidade para isso. Aí tá bom, mas não percebi, né? No meu trabalho, trabalhei em várias empresas grandes, multinacionais na época, e olha que interessante, eu trabalhava em baias, né? E aí, do lado da minha baia tinha uma cadeirinha. As pessoas vinham e colocavam um banquinho do lado da minha baia. Por quê? Quando elas estavam estressadas, que a gente estava naquele trabalho, aquele ritmo louco de comércio exterior, elas estavam estressadas, elas vinham sentar no banquinho do meu lado. Olha, Contar já, da olha o vida, indício aí, né? falar. E ali a gente falava, eu estava trabalhando e conversando e falando. Né? A pessoa saía e falava, ai, que alívio, graças a Deus. Aí você falou, opa, tem um gocinho aí. E meu coração pulsando na psicologia, na psicanálise. Aí, um certo dia, um amigo meu de trabalho disse assim para mim, viu, eu tenho um amigo que está abrindo uma escola de psicanálise. Eu falei, nossa, que legal. Aí ele falou assim, vamos lá assistir uma aula. Ele vai fazer uma aula inaugural. Eu falei, será? Despretensiosamente, assim. Você não tinha falado pra ninguém da empresa? Não. Aí ele falou, vamos lá, você tem tanto jeito. Eu falei, tenho. Ele falou, tenho, vamos lá assistir uma aula. Aí eu fui assistir a aula. Acabou. Ali era um caminho sem volta. Falou, é isso que eu quero pra mim. Me apaixonei. Este amigo que me levou, ele me levou, começou a fazer a aula, ficou um mês e foi para a Alemanha. Tá brincando? Sério, não ficou no Brasil. Sério? Então, tipo, ele te jogou lá e falou, adeus. Só vai. Tô indo. Então, eu acho que tem um processo muito interessante que o Jung fala bastante, que é a sincronicidade. O que é a sincronicidade? É a natureza mostrando para a gente aquilo que a gente precisa fazer. Depois que a gente não deu bola para nada, para nenhum sinal, vem a sincronicidade. É o último estágio da natureza para mostrar para a gente que a gente tem que fazer. É o caminho. E você sabe que uma vez eu ouvi, acho que foi da Elise Becker, ela trabalha com inteligência emocional e tal, e ela estava falando, uma vez ela contou para mim, que chega um momento da nossa vida que a gente não é que começa a trabalhar, mas é que o objetivo nosso profissional lembra de algo que a gente sempre quis na infância. E aí você já começou falando disso, que desde criança que você observava os amiguinhos e tal, e hoje assumiu isso para sua vida. Eu lembro o quê da minha infância? Eu com o microfone o tempo inteiro. Então, eu sei que eu tenho algumas coisas eu tenho que pegar para mim, gente. Eu fico relutando, sabe? Mas eu sei que eu não posso fugir da comunicação. Aí eu fiquei lembrando dessa frase que ela disse, e eu falei, caramba, de verdade, desde pequenininha, que eu brinco com o microfone, eu faço entrevista, eu canto, e sempre com o microfone na mão. E aí você agora está me trazendo mais uma vez de que faz sentido isso, né? De voltar, de ser uma necessidade, não é necessidade, é um sonho de infância, e de repente a gente chega no momento. Você vê, você trabalhou quantos anos com comércio exterior? 32. 32 anos. E ali ficou guardado aquele sentimentozinho, que gostava da psicanálise, mas nunca foi atrás. Aí precisou um amigo te convidar para ir para falar, ô, querida! Isso, vamos lá, né? Vamos agitar essa habilidade que você sempre teve e nunca olhou. É isso, a gente tem habilidades. E é interessante porque muita gente chega no consultório hoje com um certo não gostar daquilo que está fazendo profissionalmente. Sei. Né? Vou beber para não falar. Isso, para não falar. E aí, conversa. Lógico que eles vão com outros motivos, mas durante a terapia a gente percebe, né? E daí eles entram na parte profissional e aí começa a falar sobre. E aí eu vai sempre abrindo falo, as caixinhas. Isso, vai abrindo as caixinhas aos poucos. E aí eu sempre falo para ele assim, mas não tem nada que você fazia quando era pequeno que você gostava bastante? Na maioria das vezes, na grande maioria, eles sempre relatam coisas que eles faziam na infância que não tem nada a ver do que eles estão fazendo agora. Olha que coisa. Nada, absolutamente nada a ver do que eles estão fazendo agora. E aí eu começo a fazer esse mapeamento para eles. Eu faço
Eu tenho uma lousinha, né? Que eu adoro escrever na lousinha. Eu sei, essa luzinha, Né? dá cada tapa A na luzinha. cara da gente que é na lousa. Isso, a tal da lousinha. E aí na lousinha eu faço um mapa mental para eles perceberem, porque quando você tira da mente e coloca efetivamente no papel, esse mapa mental fica mais vivo dentro da gente, tá? Parece que ele se materializa. Então eu faço um mapa mental ali, falo, olha isso aqui, olha nessa época o que você fazia. E aqui, por que que você não fez? E vou fazendo esse caminho. Ah, é batata. Nossa, meu Deus, estou fazendo só o que eu não gosto. Nossa, é um choque, né, É um pessoa? choque. Porque às vezes você entra no automático. A profissão, muitas vezes, a gente faz porque o pai uma vez falou pra gente lá atrás, aquilo ficou gravado, então eu vou por aquele caminho. Ah, eu queria agradar, minha mãe era isso, eu queria agradar minha mãe, fui fazer a mesma coisa que ela. Mas não é o que a pessoa de fato Não queria, foi o né? que ela escolheu, foi o que as pessoas disseram e o que ela queria demonstrar para essas pessoas. Muitas vezes Meio é que isso. provar, né, para os Provar. outros que era. E não tem essa necessidade, né? Não. Só que Eu quando aprendo a gente com a Beth, você não tem que nada. não tem que nada. Não tem que nada. Ah, porque eu tenho que fazer tal coisa. Não tem que nada. Não Eu tem amei que nada. quando eu aprendi isso daí. Isso. Ah, porque você tem que fazer tal coisa pro fulano. Não tem que nada. Exatamente. Amei esse negócio. E quando a gente se coloca, eu tenho que fazer, eu esqueço de mim. Eu faço pelo outro só. E muitas vezes o que o outro está querendo não é o correto. É, ninguém sabe, né, os nossos caminhos. Exatamente. Quem tem que andar com as nossas pernas, percorrer o nosso caminho para poder sentir o que a gente sente, né? Isso. E é por isso que isso a gente tem que mudar na nossa mente. Eu não tenho que nada. Eu posso fazer isso porque a pessoa está pedindo. Porque eu quero, mas eu não tenho que nada. Não tenho que levar isso para sua vida. Vem aqui pertinho, vem cá, rapidão. Não tem que nada. Isso, né? exatamente. Me fala uma coisa. Aí você foi, conheceu, fez essa aula experimental? Apaixonei, eu falei, nossa, meu Deus do céu, era isso que eu queria na minha vida inteira. É aqui que eu vou ficar. E aí eu comecei a fazer. Formou a turma e você fez lá então o seu curso, fez com eles. Eu fiz com ele. A escola chama, posso falar? Claro, por favor. Instituto de Psicanálise e Cura Emocional. Hoje, aqui em Campinas. Em Campinas. Hoje ela mudou, hoje ela chama Alma Mater. Mudou o nome, o dono continua o mesmo, o professor continua o mesmo. Vou falar o nome dele. Claro, por favor. Chama Marcelo Satiro. Marcelo Satiro. Está convidado para um Roça Cast tomar um cafezinho aqui com a gente e contar um pouquinho também, né? O porquê de abrir esta escola, né? E formou várias turmas já. E assim, ele é teólogo, formado em teologia, formado em filosofia e formado em psicanálise. Sensacional, tá? E quanto tempo foi de curso? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Fiz 2 anos e meio da psicanálise. No próprio curso, quando a gente está quase terminando o curso, a gente tem que começar a atender para poder se formar. Tipo um estágio. É um estágio. Eu tenho que ter um X de carga de horas lá, né? Isso, com atendimento supervisionado. Eu tenho que fazer terapia também. Então, tem todas algumas regras bem importantes, né, para a formação. Então, eu tenho que fazer terapia, eu tenho que fazer o estágio supervisionado, senão eu não me formo. E aí eu comecei a atender. Aí, esquece. Foi um caminho sem volta. Caminho sem volta. Comecei a atender. Aí eu fui fazer neuro, porque eu queria entender um pouquinho mais da questão biológica, né, do cérebro. Porque eu acho importante a gente entender tá tudo ligado, a emoção, né? Não tem como, né? E a biologia, mesmo porque eu comecei a atender muita gente que tinha transtorno, né? Transtorno de déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, transtorno de espectro autista, e a maioria vinha medicada. Então eu precisava entender o que o medicamento faz no cérebro para que a emoção fique daquele jeito. Então eu fui estudar mais. Aí eu fiz uma pós-graduação em neuropsicologia. Aí eu fiz uma pós-graduação em Jung, Carl Jung, a Jungiana.
Eu gosto do meu vizinho, que ele gosta de batucar na hora que eu tô gravando. Mas Nossa, é tudo bem. gostoso, né? Roça, né? É isso, Tá gente. Tá certo. aqui que a Beta tá aqui toda hora aqui com música assim, ó. É É roça, assim. é delicioso. Esses cursos de pós também são disponibilizados lá com ele ou não? São Não, esse eu outros. fiz em outras faculdades, eu fiz na Ah, tá. faculdade mesmo, né? Após eu fiz em 1 ano e meio, o curso dele durou 2 anos e meio, aí eu fiz uma pós de 1 ano e meio, mais uma pós de 6 meses, junguiana, aí eu fiz também psicofarmacologia, um outro Gente, curso de psicofarmacologia, farmacologia, psicofarmacologia. para Nunca ouvi entender. falar. Então, esse eu fiz com um psiquiatra lá de Minas Gerais. É para entender os princípios ativos dos remédios psicofármacos. Porque hoje se toma muito remédio psicofármaco, né? Para ansiedade, para depressão. Então, eu queria entender um pouco o princípio ativo e como eles agem dentro do cérebro. Aí eu fui fazer esse curso. Caramba. E aí eu fiz um curso de análise de desenho infantil também. Fiz um curso de psicologia positiva. E agora, com 60 anos, decidi fazer faculdade. Tá em qual ano? Estou no quarto semestre. Finalizando o segundo ano. Isso, finalizando o segundo ano. Com quem? Conta para as pessoas. É? Com quem que você faz? Quem que faz aula com você? A Bruninha? A Bruninha, minha filha. A Bruna, filha. Como que surge, será, essa... Ela falou, quero seguir os passos da minha mãe? Então, Foi junto? interessante. Foi primeiro você, Não, depois primeiro ela? Ou fui eu. foi... Eu tenho bacharelado em administração, né? Já fiz uma faculdade, essa é a minha segunda. E aí a minha filha também é bacharel em finanças. Só que por eu ter um neto com autismo, suporte 3, e ele tinha muitos problemas de saúde, ela foi fazer vários outros cursos. Ela fez naturopatia, ela fez é, produtos veganos, ela foi fazer um monte de coisa para poder tirar o psicofármaco dele, porque deixava ele muito ruim. Mas Ele assim, tomava. fez por conta dele, Por conta não dele. por um lado profissional. Por Até conta então dele. não tinha Não tinha nada nada. de psicanálise. Ela foi formada em finanças e ela trabalhava em finanças. Só que ela foi trabalhar em finanças, olha como a natureza, ela tem uma logística muito perfeita. É muito engraçado. Ela foi trabalhar para uma empresa vegana. Ela foi trabalhar na área de finanças numa empresa vegana. E aí ela começou a se apaixonar, porque nessa empresa vegana, eles tinham muito essa vibe, né, de terapia, de natureba, e ela começou a se envolver com isso. E aí ela fez a naturopatia, começou a suplementar o meu neto, tirou ele do remédio, Sério? ele tá super bem, ela suplementou ele super bem com os cursos que ela fez. Ele saiu do remédio psicofármaco, que fazia muito mal para ele. Até hoje, faz 5 anos que ele não toma mais remédio nenhum. Só suplementação. Autismo, suporte nível 3. Não verbal. E não toma medicamento. Nenhum. Olha como Deus é perfeito. É. Gente, a natureza entrega tudo que a gente precisa. Tudo. E aí, nesse caminho que ela fez, que foi muito legal, ela foi fazer nutrição. Ela foi fazer faculdade, uma segunda faculdade de nutrição. Só que na faculdade de nutrição, muita gente começou a procurar ela para falar sobre as emoções. Muita gente começou a procurar ela. Nossa, Bruna, fala isso para mim. Eu preciso conversar com você. Você fez o curso de vegano, você fez o curso de naturopatia. Eu queria, porque eu não estou muito bem. Aí ela falou: opa, alguma coisa aí que. Deixa eu ficar atenta para esses sinais. Aí ela veio conversar comigo, mãe. Então, né? Tem um monte de gente me procurando, eu não estou sabendo responder as coisas. Eu falei: simples, psicanálise. Já deu na lata dela. E ela abraçou a ideia. Ela falou: nossa, você sabe. E assim, é interessante porque as pessoas procuravam não para elas, para os filhos. Ela meu filho tem isso. O que você acha? Você acha que ele tem TEA? Você acha que ele tem TDAH? Eu falei: não sei responder isso. Eu fiz pro meu, porque, né, eu fui fazer o curso e tal. Eu falei: vai pra psicanálise. Caramba! Aí ela foi. Fez psicanálise, depois ela fez uma pós também em neuropsicologia também. Também fez um monte de curso infantil, porque daí ela queria se especializar em criança e adolescente. E aí foi.
começou a atender do mesmo jeitinho, começou a atender, amou, falou, mãe, é um caminho É sem o que eu volta. quero. É o que eu quero. E você consegue me dizer qual é a diferença da psicanálise com a psicologia? Eu vou tentar, tá? Com suas palavras, de Vou modo que uma tentar, criança né? de 10 anos entenda, por gentileza. Isso. Você fica com Vamos palavras lá. difíceis, Vou mas tentar. assim, a grosso modo. Porque a psicanálise você faz, a gente é considerado um curso de graduação, bacharelado, perdão. Graduação é, mas é considerado um bacharelado como é a psicologia? Não. São Curso diferentes, são né? diferentes. Essa daí já é a primeira diferença. Isso. O curso de psicanálise é um curso livre para atuação do terapeuta. Ele é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, não pelo MEC, por enquanto. Mas existe aí uma briga de organizações, né? Acho que é mais de ego, mas tudo bem. É, isso. Para que a psicanálise seja reconhecida no MEC e tenha um curso específico de psicanálise para bacharelado. Hoje, a psicanálise ela é uma abordagem da psicologia. Então, para você atuar como psicanalista, você pode ter o curso livre e atuar só como psicanalista, ou você pode fazer a faculdade de psicologia, e aí você vai ter outros tipos de abordagem, né? TCC, Gestalt, outros tipos de abordagem psicológicas, né? De terapia, e a psicanálise. Ah, tá. E tem os Entendeu? dois. É. Só que daí qual que é a diferença? Na faculdade de psicologia você é bacharel. Você vai se formar bacharel. Mas e pro paciente em si? Qual que seria a diferença? Olha, Tipo assim, a psicanálise a gente vai, um exemplo, tá? Não sei. A gente vai desde a infância para tentar descobrir a causa, ou não, nesse caso a gente trata sei lá, um trauma. Qual que é a diferença de tratamento? Existe isso, essa diferença? Existe. Sendo um psicanalista ou um psicólogo? Eu sempre falo, assim, isso é uma ideia minha, tá? Pessoal. Que ambos são muito bons. Depende do caso. Depende da abordagem, depende do que você está precisando naquele momento, tá? Tanto a psicologia quanto a psicanálise. Qual que é a grande, eu penso que qual que é a grande diferença? A psicanálise, ela é homeopática. É aquela que vai na causa. Vai lá buscar. Então a gente entra no túnel do tempo. Vai lá quando era criança. Eu quero saber tudo que é a sua história. Por quê? Nós não escutamos palavras, nós escutamos afetos. Interessante isso. Tá? A gente não escuta palavras, a gente escuta afetos. Então a pessoa às vezes chega lá dizendo sobre um trauma. Por exemplo, ai, nossa, eu tô sentindo muito medo, eu tô sentindo muita ansiedade. Aquele medo e aquela ansiedade para o psicanalista é um sintoma de algo que aconteceu lá atrás. E a pessoa não percebe. Ela só está me relatando o sintoma. Mas eu preciso entender por que tem aquele sintoma, vem, de onde né? está vindo, né? Eu preciso entender tudo, porque se eu trato só o sintoma, é como o médico faz. Ele vai lá e trata o sintoma. Tá bom, olha, isso aqui, ó, faz isso aqui que vai melhorar. Eu não tratei a causa. Esse sintoma vai passar? Vai passar, mas ele vai voltar Mas também. ele vai voltar. Porque a gente tem gatilhos o tempo todo. Eu tenho gatilhos que nos levam para o trauma o tempo todo. Se eu não entender o que é esse trauma e porque eu não vou curar a pessoa, eu vou fazer ela entender o que é esse trauma e como ela tem que lidar com ele quando ele aparecer, quando o sintoma aparecer. Ah, nossa, eu tô com medo e ansiedade, por quê? Ah, tá, entendi. É porque eu tive um gatilho de alguma coisa que aconteceu, que foi isso aqui que aconteceu lá na minha infância. Entendi, agora eu sei como é que eu tenho que lidar. Ela mesma vai aprender a lidar. É muito mágico, né? É mágico. A psicologia, ela trata muito pontualmente, não todas as abordagens, tá? Mas a maioria das abordagens trata o sintoma. Aí é igual você falou, igual do médico. Pode voltar a ter um sintoma e se a pessoa não entendeu aquele sintoma, vai voltar. Então, assim, uma boa parte de abordagens da psicologia tratam pontualmente os sintomas. É ruim isso? Não.
Depende do que a pessoa precisa. Depende de como ela Sim. Por isso que percebe você a falou, né? terapia. Depende de cada paciente, né? Isso, depende de cada E existe, paciente. assim, um tempo mínimo? Tem gente que faz, por exemplo, meu marido, vou jogar na mesa aqui. Que o marido é meu. Ele vai lá e fez 3 meses de tratamento e aí ele se deu alta. Não, já tô bem. É óbvio que é muito relativo, isso Sim. vai de ser humano para ser humano. Mas existe, assim, tipo, um mínimo? Ninguém se cura de um trauma, de alguma coisa em 3 meses, na minha cabeça. Não pode ser. Quer ver ela falar que pode? Não, é assim, é muito complexo. Primeiro que a gente não se cura, já começa por aí, né? A gente aprende a lidar com cicatriz tá aquilo. lá, né? Exatamente, cicatriz está lá, certo? Se eu me dou alta, pode ser 2 motivos. Uma, porque eu não estou me adaptando bem à terapia, tá? Porque terapia de 3 meses, a gente chama de terapia breve, né? Aquela terapia fast. Eu tratei o sintoma, eu tratei o afeto. Você tratou só Eu fui lá e dei um remédio. um remedinho, Tratei. Ele vai ficar bem? Vai. mas vai voltar. Corre o risco de voltar e voltar pior, tá? Por quê? Quando você acumula muitos sintomas, né, que você não está entendendo o que são, né, os sintomas, ele cresce dentro da gente. Não tem Porque você como, tá ele não alimentando diminui. ali o bichinho ali, ó. Você não põe Exatamente. uma Sabe pausa o nele, tapete? Pega o tapetinho, ó. esconde, Coloca a embaixo do sujeirinha tapetinho. debaixo do tapete. Aí depende muito da pessoa, de como ela vai. Porque tem gente também, por exemplo, tem muita gente que é racional, bastante racional. Então, quando a pessoa ela é muito racional, ela é como se ela eliminasse aquilo. Então, ela vai na terapia, era isso que estava acontecendo comigo? Tá bom, elimino o resto e sigo em frente. É matemático. E não volta a regredir, no caso. Não tem como. Há controvérsias, não é que ela não vai regredir, mas, por exemplo, quando ela chegar numa certa, determinada idade, talvez aquilo volte, e volte mais forte, Sim. entendeu? Por exemplo, na velhice. Ah, nossa, tô aqui vivendo com a minha vida, tô andando, tô caminhando, tô indo trabalhar, tô estudando, eu não tô tendo tempo de pensar naquilo. Eu guardei aquilo, eu coloquei de lado e fui embora pra vida, entendeu? Eu guardei aquele trauma, tá lá, ó. Mas a minha vida tá tão agitada que eu não tô Não pensando percebe. naquilo. Aí eu aposento, né? Aí eu tenho tempo. Aí Aí você eu tenho tempo de começa sobra. a revisar, né? E aí, o que acontece? Emerge, entendeu? O trauma emerge. Porque lá atrás eu deixei ele ali, ó, em stand-by. E assim, não tem uma data limite, né? Não. Porque a pessoa pode voltar a procurar, Sim. né? Ó, sei lá, para a pessoa naquela época resolveu, foi tudo bem, vida que segue. Aí quando chega numa situação como essa, por exemplo, tá? De estar aposentada e aí reviver aquela história. Ela também pode procurar. Não tem um negócio que tá proibido. Pode Não, voltar. jamais. Tem gente que faz 5, eu tenho pacientes que têm 4, 5 anos comigo. Entendeu? Tem gente que quer dar alta, eu falo, não vou. Gente, não, ela falou assim, não, você já tá ótimo. Eu falei, não tô. Eu preciso, pelo menos, uma vez por mês. Gente, eu indico pra todo mundo, cara, tem que fazer. Tem. Eu acho que todo mundo tinha que fazer. Tem que fazer. Parar com esse negócio de, eu não vou, porque eu não sou louco. Gente, acabou, isso já foi. Isso aí foi, né? Isso, já era, né? Não tem mais essa fala. Passado. Eu acho até que se você começa a fazer terapia, eu sinto muito de eu não ter feito terapia lá atrás, quando eu tive muitos traumas lá atrás, porque eu tive uma vida infantil e de adolescente muito difícil, com muitas coisas ruins, com muitas vivências traumáticas. Se isso existisse lá atrás, talvez eu tivesse sido psicóloga antes, talvez eu tivesse ajudado mais pessoas com a minha história, né? Porque eu ia estar me curando também. Sim. Quando eu me curo, eu curo o outro. Eu não sangro no outro, eu curo o outro. Mas talvez você precisou passar, né? Sim. A gente nunca sabe, né? Não, é a logística. Eu sempre falo, existe uma logística da natureza e divina.
sei lá, seu nome é Deus ou qualquer outro nome que alguém queira colocar, mas existe essa logística. E ela trabalha a nosso favor o tempo todo. Mesmo que você não queira, ela está lá, trabalhando a nosso favor. Vai chegar um determinado momento que você vai chegar no ponto que é necessário, porque ela vai trabalhar para Vai isso. cruzar, o seu caminho vai cruzar ali. Vai. Não tem como deixar de Você não ladinho, né? foge, Ah, não tem não vou como. passar por isso. Não tem Não como. Que foi o que aconteceu comigo, né? Hoje você atende todas as idades? Eu sei, mas ela vou deixar eu responder. Eu não atendo criança e não atendo adolescente. Por quê? A abordagem é diferente. A abordagem de criança ela é muito lúdica, né? Porque a criança ainda não tem histórico mental para você tirar coisas dela, né? Então tem que ser muito lúdico ali, né? Então eu não tenho esse tracejo, né? Do lúdico ainda. Então eu não atendo criança nem adolescente. Aí quando aparece alguém eu passo para minha filha, A né? Bruna. Lógico. Pode ir, gente. Sabe quem vai com a Bruna? Vem Lógico. cá contar segredo pra vocês também. Vem cá, rapidão. João Pedro, meu filho. Vai com a Bruna. João Pedro mudou, gente. Até quer ser blogueira agora. Então. Eu nem sei quanto tempo que ele tá com a Bruna. Já faz um ano? Já faz um ano, né? Que ele tá lá. Já faz um ano. Desde setembro do ano passado, João Pedro decidiu ser blogueira. Então, olha o que a Bruna tá fazendo na vida desse menino. Isso. E ela não é por falar, não, que ela é minha filha, mas ela é muito boa, viu? Não tem um que não elogia ela. Ela é muito boa no que ela faz. Ela realmente encontrou o nicho dela, né? Que ela trabalha muito bem com isso. E aí eu cuido de adultos, né? Homens e mulheres, Homens né? e mulheres. E a parte senil também. Quando vem um adulto mais senil, também trato. Mas é engraçado porque tem aparecido muita gente com transtornos para mim. Sério. Tipo eu. E hoje bastante homens. Que legal isso, Muito né? legal. Os homens Muito legal. expondo, falando o que estão sentindo, porque Isso. era tão reprimido, né? A maioria. Eu acho muito legal isso. A maioria. A maioria chega desconfiado, não quer falar, reprimido, e aí a gente vai conversando, tá? Lógico que a gente essa vozinha dela, não tem como ver, todo mundo quer. A gente vai conversando, vai deixando mais à vontade, e aí eles vão se abrindo, entendeu? Eles vão percebendo que podem ter confiança, porque é difícil o processo de confiança. E para homem é mais difícil, será? Muito mais. Por que, gente, que esses homens são difíceis? Tem alguma Tem. lógica, alguma explicação? Lógica que tem. Sério? Eles foram criados para não reclamar, né? Homem não pode reclamar. Homem tem não que ser chora, macho. homem não sei o que lá. Homem tem que ser forte, homem tem que ser macho, não pode chorar. Caiu, levanta. Vai, levanta. Sem chorar. O que é isso? É aquela educação assim, né? Antiga. Eu não gosto muito de falar isso, não, mas era uma educação muito machista. Machista, mas não tem como a gente fugir disso. Essa é uma realidade, né? Isso. E aí os homens foram criados para não ter emoções, para esconder a emoção. Não, vocês não podem ser emocionados. Imagina um homem emocionado. Que isso? Aí já vem aqueles outros nomes, né? Ah, você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. Sei. Né? Sei como é. Delicado, lá. Homossexual, podemos falar sobre homossexual. Eu acho uma bobagem tão grande. Uma bobagem muito grande, mas era. Mas você sabe cultural. Que até os que falam choram escondido em casa. Isso. Eu sei, vocês são tudo mané. Para com isso. Para com isso. Exatamente. Aí vai guardando, né? A gente reprimindo, né, mesmo, né? As emoções. A gente tem uma palavra que a gente usa na psicologia que é muito legal. Eles vão embotando. Embotando. Nossa, eu nunca ouvi falar embotando. O embotar é como se eles estivessem criando uma concha fora deles, assim, para proteção. É uma proteção emocional, embotamento. Então eles ficam ali embotados, sabe? E para sair disso? Porque daí casa, tem namorada, tem filhos, e eu preciso ser forte. Preciso ser macho. Não precisa nada. Mais uma vez, né? Não tem que, né? Não tem que nada, não gente. Tem que nada. Eu posso chorar. E eles vão lá, eles choram. É tão legal ver. Chora. Ô, produção. Oi, produção. Combinado, produção.
Eles choram, eles falam, eles dão risada, eles se soltam, sabe, na fala. É tão bonito de ver. E Lembra da demora um mãe? pouco. Demora, Tipo sei lá, umas 3 sessões ou mas mais. tem um pouquinho mais. Mas é tão legal ver ele chorando de amor, chorando de saudade, chorando de emoção. É tão legal ver isso, sabe? Aí eu dou o lencinho, né? Quietinho, ó. Eu ia falar agora, como que você Isso. age, Aí né? Porque começa a você chorar. tem que tomar um cuidado, né, no seu papel de Sim, terapeuta para não, primeiro, não desmerecer aquele choro, exatamente. para você não, para que ele não se sinta, sei lá, envergonhado ou coisa assim. Então, tipo, você deixa chorar, aliviar. Eu acho o que a gente mais precisa ter dentro do setting terapêutico é o respeito pela dor do outro. É o respeito pelo Isso devia ser com a sentimento. vida, né, Com a Beth? vida. Devia ser com a vida. Não é só para quem é terapeuta, a Isso. gente tinha que levar isso as pessoas tinham que levar isso para a vida, né? Porque Ter às vezes você fala respeito assim, com nossa, mas que bobagem, né? Pra quê? Muita gente fala isso. Nossa, vai chorar por causa disso? Sim, tá doendo. ninguém sabe qual é o tamanho da dor do outro. É do outro, não é É minha. lógico. Então a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Essa delicadeza. Então quando eles começam a chorar, eu só dou lencinho, silêncio. E deixa ele Não naquele falo momento. nada. Porque naquele momento é dele. Aquele momento é dele, não é meu. E tá pondo pra fora, né? Uhum. E aí eu acho tão lindo. Eu fico, nossa, meu Deus, que coisa linda. Ele tá conseguindo, sabe, tirar aquele peso A da dor, né, macheza, também. né, do ser homem, do tem que ser forte, do tem o que tudo. Não tem que nada. Aí eu falo para eles, olha, aqui é o seu espaço. Não tem problema nenhum. Eles se Você tá sentem aqui, acolhidos, né? é o seu espaço. Então eu tenho visto bastante homens chegar no consultório e eu tenho ficado muito feliz. Porque curando não, ajudando esses homens, eu não estou ajudando só eles, eu sempre penso nisso. Eu não estou ajudando só aquela pessoa que está na minha frente. Eu estou ajudando o filho dela, eu estou ajudando o marido dela, eu estou ajudando a família dela. Porque se ela cuidar das dores dela, ela vai cuidar da dor do Do outro. outro. E Ela é vai assim que entender se a dor cura, do né? outro. Entendeu? Então eu sempre penso nisso. Chegou lá, eu sempre vou cuidar com muito carinho dela e penso em toda a rede de família Quase que que a ela árvore tem. genealógica da Isso, pessoa. exatamente. Quer dizer que eu tô fazendo terapia, já tô quase com a minha família toda, né? Mais ou menos Exatamente. assim. Porque é assim que acontece. E é o que você falou, quando a gente se cura, a gente Uhum. cura o outro também, né? Muda que o mundo muda. Esse é o maior ditado que eu sempre falo no consultório. Muda que o mundo muda. Não espera o mundo mudar para você mudar. Tudo Tem que em dar o sua primeiro volta vai passo. ficar diferente quando você muda. Tem algum caso, assim, de algum paciente, não precisa falar o nome, nada, que quando chegou lá, você falou, ixi, esse aqui lascou, não vou conseguir. Teve bastante casos assim. Mas que envolve outras coisas. Porque às vezes o paciente chega e ele já vem de um histórico muito difícil de médico, de psiquiatra, de remédio, de internação, e aí a gente precisa tomar muito cuidado porque não é só ele, quando ele começa a relatar, né, o que está acontecendo, não é só ele que precisa da terapia, é a família inteira. Aí é mais Nossa, é difícil. difícil, né? É. Até pra aceitar, né? Isso. Porque assim, não adianta a gente tirar a pessoa daquele contexto, fazer ela ir para um outro contexto e ela também ser infeliz, porque ela está acostumada com aquele contexto. Por exemplo, uma família disfuncional, a pessoa está lá desde criança. Ela Porque começa a ele fazer a sair de uma hora terapia, para outra não vai conseguir. exatamente. Ela vai entender que a mãe é disfuncional, que o pai é disfuncional, que a casa dela é disfuncional. Ela vai sair daquele ambiente, mas muitas vezes ela não vai ficar feliz também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tomo muito Que é uma cuidado. cura meio, como que se diz? Meio que sem resultado, Sem né? resultado. Que você cura de uma coisa, Uhum. mas se entristece de outra. É a mesma coisa das mulheres que são abusadas. Por que elas ficam no lar? Por que muitas vezes elas
sai do relacionamento e volta, sai do relacionamento e volta, sai do relacionamento e volta. É dependência, né? É a dependência. É a dependência emocional que já está calcificado dentro dela. Tem umas que eu escuto assim, é ruim com ele, mas é pior sem ele. Pois é. Não tem Não. força de sair daquilo. Não. Como sabe? que não, né? Não tem. Teve vários casos. E tem muita gente assim. É. E quando eu identifico que esse caso, por exemplo, precisa de um psiquiatra, de um neuro, de remédio, ou então de um outro tipo de terapia, eu indico. Eu falo, olha, vai para isso aqui. Eu acho que isso aqui vai te Mas em ajudar conjunto com você ou não? Por exemplo, precisa de um psiquiatra. Normalmente a indicação de um psiquiatra é quando precisa de algum melhor. remédio junto. Remédio. E aí faz um acompanhamento vocês dois juntos ou não? Aí, Eu tipo, geralmente procuro psiquiatra. No meu caso, eu procuro, quero saber quem é o psiquiatra. Se a pessoa continua fazendo terapia comigo, eu encaminho uma carta para o psiquiatra, falando sobre toda a minha... o que eu percebi, né? O que eu percebo naquela pessoa. E aí eu peço para ela levar no psiquiatra e depois eu peço contato do psiquiatra, porque aí a gente conversando, tendo esse diálogo, eu acho que é mais produtivo. É tipo um trabalho em conjunto mesmo. É um trabalho em conjunto. Eu acho bem importante, porque eu preciso também entender como é que o psiquiatra está olhando aquele paciente. Né? Se vai ser com o mesmo olhar que você tem, talvez. Não com o mesmo olhar, que não vai ser pessoal. Não vai ser, porque são direcionamentos diferentes, mas eu falo dar a atenção que aquele paciente merece. Exatamente. Porque às vezes a pessoa vai um dia no psiquiatra. Ah, eu tenho isso, isso, isso. O psiquiatra, tá. O psiquiatra é medicamentoso, ele tem que dar remédio para a pessoa. Aí, diante daquilo que a pessoa está falando, ele vai lá e dá um remédio para ela. Ah, acho que ela tem, sei lá, transtorno esquizofrênico, bipolaridade, aí isso aqui é o remédio para receita e tal. Mas às vezes não é isso. Entendeu? Não é. Uma outra coisa, uma combinação de outra coisa. Aí se ela vai com uma carta, o psiquiatra vai olhar com uma coisa diferente. Ah, tá, olha, tem um histórico aqui. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu olhar. Entendeu? Até a conduta dele vai ser diferente. Isso. Tem mais acuracidade, eu acho, sabe? No diagnóstico, no remédio que ele precisa dar para ela. Eu tive um caso muito interessante. Não sei se eu posso falar aqui. Pode, né? claro, pode. Aqui você pode tudo. Tá. Nossa, RoçaCast é meu. Gente, adoro, tá? Gosto, eu adoro falar, né? Adoro. Fala. Eu tive um caso de uma pessoa que chegou lá numa crise fortíssima porque ela tinha sido internada no hospital psiquiátrico. À força? À força, porque ela teve um surto. O conselho tutelar tinha tirado os 2 filhos dela. Nossa. E ela chegou no meu consultório surtada. Ela gritava, ela não chorava, ela gritava, num surto total. Falei, tá bom, vamos lá, deixa eu acalmar ela. Aí esperei ela gritar, chorar, passou, ok. Aí começamos a conversar, começamos a terapia, eu fui entender um pouco de todo esse contexto louco que ela tinha vivido. Ela tinha ido no CAPS, foi infelizmente, não teve um bom atendimento no CAPS, aí foi medicada com esquizofrenia, com bipolaridade, com um monte de coisa. Então ela veio com um currículo lindo. Mas eu falei, não, eu quero olhar, quero ter o meu olhar para ela. Eu quero olhar para ela no meu olhar. E aí eu comecei a trabalhar com ela devagarzinho. Ela vinha sem banho, ela vinha toda descabelada, ela vinha... ela estava num momento muito difícil de vida, mas muito difícil. Isso foram 5, 6 sessões, ela sumiu, parou de vir. Falei, tá. Se ela parou de vir sem falar nada, é porque eu tô atingindo ela da maneira como eu queria. Sério? Falei, tá bom. Aí comecei a me comunicar com ela, tá tudo bem, espero que esteja tudo bem, porque eu sempre faço isso, tá, gente? Eu cuido das pessoas que vão lá. Eu cuido. Tá tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo bem? E fui falando isso e tal. Um dia ela apareceu no consultório.
Você tem um horário para mim? Tenho sim. Aí veio no consultório toda penteada, toda com o cabelo Olha. bonito, com um batonzinho. Eu olhei e falei assim, entendi. Ela tá gostando da terapia. A partir daí, ela começou, e eu notei que ela tinha uma fala muito, muito legal, muito boa, ela é muito inteligente. Ela falava comigo, não era uma fala de uma pessoa que tinha um transtorno, como todas as pessoas estavam dizendo. Ela conversava comigo com muita, como se ela tivesse muita coerência em tudo, nos assuntos. Eu falei, nossa, tem alguma coisa estranha aqui, porque ela não parece ter tudo Que isso que falaram falaram aqui. antes, né? Ah, batata. Aí eu falei para ela, conversei, ela não queria voltar no psiquiatra. Eu falei, vamos voltar? Vamos voltar num outro? Vamos tentar? Sim, um Com outro. carinho, com acolhimento. Ela foi. Foi. O outro deu outro tipo de remédio para ela. Ela começou a tomar um remédio para ela que não diagnosticou ela com todas aquelas coisas que ela tinha. Ela começou a tomar remédio. Ela não tinha, quando ela chegou no meu consultório, ela não tinha emprego. Ela morava num lugar bem, bem distante. O filho estava, um filho estava num abrigo, o outro filho estava com o ex-companheiro e a sogra. Ela tinha perdido a guarda Os dos dois. dois. Esse era o histórico mais fácil dela. Bom, ela começou a tomar remédio, ela começou a fazer a terapia. Ela faz um ano e meio, 2 anos que ela faz terapia comigo. Hoje, como ela está trabalhando numa rede de farmácia, fazendo faculdade de farmácia, Olha. o filho pequeno, a guarda está com ela já conseguiu a guarda. O filho maior é que não conseguiu porque é uma outra história muito difícil, que na verdade não é filho biológico dela. Ela cuidou do filho de uma irmã que é drogada, desde que ela teve o bebê e deixou com ela, quando ela morava nessa casa disfuncional. E aí ela cuidou dessa criança para a irmã desde pequena. Então ela chamava de filho, mas não era filho dela. E esse filho saiu do abrigo e voltou para a avó dela. Então ela não está com ele por causa disso. Mas o filho hoje está com ela, morando com ela, e ela está sensacional. Outra super pessoa. feliz. Outra pessoa. Não tem nada de esquizofrenia, não tem nada de bipolaridade. E por que será que deram um diagnóstico desse Porque ela teve um antes? surto. Por conta do surto. Por conta do surto, ela foi para o hospital psiquiátrico. Eles deram um remédio fortíssimo para ela lá. Nossa, isso deve ter embaralhado tudo a mente dela. E aí o médico de lá olhou para ela num outro aspecto, né? Sim, Não foi o meu. Ele lógico. não teve possibilidade de olhar para ela em outro aspecto. E aí ele diagnosticou ela com esquizofrenia e bipolaridade. E não tem nada. Você imagina o que isso podia ter causado na vida dela se ela continuasse lá ou se ela não tivesse te encontrado? Pois é. Por isso que eu falo que a logística, toda vez que a pessoa chega no meu consultório, eu sempre penso, por que essa pessoa veio para mim? Por que ela precisa de mim? Porque ela poderia ir com qualquer outra pessoa. Sim. Entendeu? Com qualquer outro terapeuta, que a gente tem vários muito bons por aí. Eu, muito por exemplo, bons. gosto de ir lá tomar na cara. É mentira, gente. Eu bato. É que ela Ó, eu bato tão devagarzinho. é um modo de dizer. Ela fala umas coisas tipo assim, tá, só você não tá vendo? Sabe coisas assim, gente? Precisava uma chapuletada dessa na cara da gente. Mas ela é assim, esse doce aqui conversando. Mas olha só, né, a diferença. Você já parou pra pensar assim, o quanta diferença você já fez na vida das pessoas? Isso me emociona um pouco. Pode chorar? Pode chorar. Porque na minha você fez muito. Eu quero deixar até publicamente aqui o quanto você mudou minha vida. Por isso que eu não largo, gente. Quer me dar alta? Eu falei, o quê? Para, senhora. Eu acho que eu já fiz sim diferença para bastante gente e eu gostaria de continuar fazendo. Porque eu amo gente. Eu amo. Eu acho que pessoas, ser humano, é o projeto mais perfeito que Deus poderia colocar na Terra.
é o ser humano. Fora a natureza, né? Que a natureza é um negócio estrondoso, extraordinário, maravilhoso. Mas o ser humano é algo que você fala, gente, é um Uma negócio, obra, é né? uma obra. Quando eu fui fazer a aula de laboratório na faculdade, que abriram lá né, uma pessoa que morreu, e a gente tem muito respeito quando a gente está no laboratório também, porque aquela pessoa está servindo a gente, né, como Sim. pesquisa. E até o professor ensina a gente a fazer uma oração. É tão lindo isso. Mas você olha aquela pessoa toda aberta, assim, os detalhes do corpo, você fala, meu Deus do céu, o que que é isso? É muito muita perfeito. perfeição, né? É E eu muita sou perfeição. apaixonada por gente, apaixonada pelo cérebro das pessoas, pelo pensamento, pela maneira como as pessoas olham a vida. Então, eu espero poder, com saúde, cuidar bastante de bastante gente, eu espero. E que eu consiga, se eu conseguir fazer uma pessoa melhorar um pouquinho do que ela sente, um pouquinho do que ela percebe da vida, já ganhei. Ganhou então porque eu fiz. Já Ai, ganhei. é tão bom, É né? lindo. Sabe uma coisa agora? Vamos falar de outras curiosidades, porque o seu trabalho é lindo. É inquestionável. Eu vi uma foto sua, não sei se é algum TBT, que era um outro cabelo. Por que você decidiu usar este cabelo? E, gente, ela e a Bruna, a filha dela, também usam Esse cabelinho cabelinho, assim. né? Bom, quando eu era criança lá em Barbacena, mentira, não tem. É São Paulo do Rio? Eu Mas é Barbacena? Eu sempre tive cabelo muito crespo, porque eu sou filha de negro com branco. Meu pai era negro, 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 minha mãe branca, branca, branca. Então É igual eu, em casa. exatamente, nasci com a pelinha de mamãe e cabelo de papai. Eu já fiquei bege, cor de papelão molhado. Né? Essas misturas de pai e mãe são lindas. E aí meu cabelo parecia o barramalho, desse tamanhozão assim. Só que na minha época de adolescente, cabelo crespo era horroroso. Eles me chamavam de cabelo de bombril, que eu tinha cabelo de negrona. Na escola eu sofria bullying, que hoje tem nome Hoje de a bullying, gente mas, fala bullying, né? mas naquela época era exceção mesmo, né? E aí, quando eu tinha uns 14 anos, eu falei, não quero mais esse cabelo, não quero mais. E eu tinha o cabelo aqui, ó, desse tamanho, grandão. Dava um trabalho. É o sonho da Giovana. Meu Deus do céu, dava um trabalho. E outra, só tinha um creme para passar no cabelo. É, não era o povo acho que tinha igual hoje. Meu não Deus, tinha nada. era um creme amarelinho que eu não lembro o nome. Neutrox. Neutrox. Era o que tinha, gente. Deixava encebado, aquele cabelo encebado, né? Feio demais, era horroroso. Aí eu falei, quer saber? E eu tinha um problema muito sério com o papai. Meu pai fez o que ele conseguiu e o que ele sabia, mas ele era alcoólatra, violento, muito violento. Batia muito na gente, fazia cárcere privado, era terrível. Então era uma vida bem difícil. Mas hoje eu sei que ele era muito doente emocionalmente, né? E minha mãe também, os dois, né? Então, naquela época eu fazia de tudo para afrontar ele, tudo, absolutamente tudo. Por quê? Eu queria afeto. Afeto é tudo que nos afeta, não necessariamente positivo ou negativo. Então, eu queria afeto dele. Então, o que eu fazia? Cutucava a onça com a vara curta. Aí ele vinha e, ó... meio que para chamar atenção. Para chamar atenção. Eu ganhava afeto dele. Negativo, mas ganhava. Entendeu? Olha que coisa. Olha como a gente é. Aí, o que aconteceu? Ele falou assim para mim, se você cortar esse cabelo um dia, eu vou te matar. Aí eu falei, opa... Pensei comigo. Já vou ter uma tensãozinha. Que legal, ele vai me matar, que joia, gente. Vai ser bem gostoso, né, correr dele. Nossa, que legal. Fui lá, o que eu fiz no cabeleireiro? Passa a máquina. Mentira. Você desafiou assim na cara na dura. Cara dura. Ele falou, no dia seguinte eu fui lá e passei a máquina. Você tinha quantos anos? Uns 15. 14, 15 anos. Desde então você usa o cabelo assim? Desde então eu uso o cabelo assim. Tá falando assim. sério? Sério. E aí, como foi quando ele viu? Quando ele me viu com aquele cabelo raspado, ele falou, eu vou te Pau matar. na jaca, saiu correndo. Eu adorei, né? Porque eu gostava, né? De cutucar ele com a vara curta. Entendeu? Mentira. Ó, apanhei.
mas eu achava ótimo. Olha só Porque como a gente querendo ou é. não, você tinha uma atenção. Era o momento né? que ele me dava atenção, o momento que ele me batia. Entendeu? Chocada. E aí, desde aquela. Aí você corta o cabelo curto. Você tem trabalho com o cabelo? Nenhum. Eu Zero. fiquei diferente? Fiquei. Todo mundo olhava para mim, nossa, que legal, porque eu tenho a cabeça bem redondinha Bem aqui, assim, redondinho. né? Então, eu fiquei bonita com o cabelo curto, bem curto. Então, eu chamava a atenção de todo mundo. Aí, pronto, acabou. Nunca mais vou deixar crescer. Aí era aquilo que eu queria. Todo mundo falava, nossa, que diferente. Por muito tempo, tinha gente que batia no meu ombro assim e falava, viu, esse cabelo curto assim é porque você quer mesmo? Eu falava, é. Nossa, ficou lindo, né? Pronto, acabou. Eu Eu já ia amava. falar se não tem alguma doença, tem alguma coisa. Você já Não. cortava ali pra nem. E com 18 anos eu comecei a ter cabelo branco, porque a minha mãe tem um cabelo muito branco, é de família, Muito cedo, muito né? cedo. E aí começou a ficar grisalho, aí ficou melhor ainda, entendeu? Aí eu chamava atenção mesmo, porque eu era bem nova com o cabelo grisalho curtíssimo. Caraca. E a Bruna veio de embalo. Então, na verdade, a Bru tinha cabelo comprido. Só que eu tenho uma irmã que teve câncer, morreu de câncer, né? O Falei ano que passado, recente, né? recente. Aí o que acontece? Quando a minha irmã precisou raspar a cabeça, porque ela estava fazendo quimioterapia e tal, e a Bruna, na verdade, a Bruna tem três mães, tá? Eu, minhas duas irmãs que não tiveram filhos biológicos. Essa minha irmã que morreu teve um filho adotivo, que é lindo, e pra gente ele é biológico e acabou. E a outra, minha irmã, não teve filhos. Então, a minha filha foi criada por três mães. Nossa, Bruna sortuda, né? Três mães que cuidam dela pra caramba. Gente. E aí, quando essa minha irmã teve câncer e raspou a cabeça, essa minha outra irmã e a Bruna rasparam junto. Até então ela não tinha. Então não tem, Não, tipo, nada a ver com você. nada a ver comigo. Rasparam Olha, junto para ela não ficar sozinha. eu vi a foto. Isso. Linda, por sinal. Ela é linda, ela era linda. E aí ela ficou feliz, né? Porque daí tava todo mundo careca. Aí ninguém ia falar, porque ela era muito apaixonada pelo cabelo dela. Ela tinha muita vaidade no cabelo. A sua A irmã. minha irmã que morreu. Então, a gente já imaginou que ela ia ter que ficar em sofrimento, raspando, né? E aí todo mundo raspou a cabeça e ficamos tudo igual, para ela não sofrer. Então, E aí a ficamos Bruna igual. vai permanecer assim, Daí, acabou filha, virando já uma era. marquinha. Ela e minha irmã não deixam Eu mais jurava cabelo. que era por você. Não, não. E aí coincidiu que eu tenho cabelo curto Sim. desde muito nova, né? E aí acabou coincidindo. Nós três temos o mesmo cabelo. Sensacional. Legal, né? Nossa, muito fofo. E ela não deixa crescer mais de jeito nenhum. E me fala aqui, como é ter um neto tão especial? Não posso romantizar, tá? Não, hoje, É. até pela cabeça que você tem e tal, com todos os estudos que você tem, mas e quando ele nasceu? Ele tá com quantos anos? Ele tá com 20. 20 anos. E quando ele nasceu? Isso há 20 anos atrás. Como que foi? Porque assim a gente idealiza muito, né? Então, eu tenho uma filha só, eu tive um segundo filho que morreu, o Lucas. Hoje ele teria 34, a Bru tem 38, ele teria 34 anos. Ele tinha síndrome de Down. Ele morreu e eu acabei não querendo ter outros filhos porque eu tenho um problema genético e aí todos os meus filhos homens nasceriam com problema. E aí eu não quis arriscar, fiquei sem coragem e não tive outro. Então, quando a minha filha engravidou, a gente idealiza muito, né? Nossa, que legal. Vou ter um neto agora, né? Que bacana. E veio João. João, já desde pequenininho, já começou a ter sintomas de que ele tinha Não foi algo. diagnosticado nada antes, na Não. gestação, assim, foi depois que ele nasceu mesmo. Foi depois que ele nasceu. E aí a gente já percebeu que ele realmente tinha algumas coisas diferentes, né? E desde pequenininho ele teve muitos problemas de saúde. Muitos problemas de saúde, internação, quase morreu várias vezes. Caramba. Então foi bem difícil a infância dele. Mas eu digo que se hoje eu tivesse que fazer uma escolha, se lá o divino, né, viesse aqui para a Terra e falasse assim, ó, tá bom, eu tiro o João da sua vida e vou te dar um neto perfeitinho, inteligente, você quer? Não, quero. Eu quero o João. É o João que eu quero.
O João é o amor dessa família, gente. É, ele é. E eu imagino o quanto ele não ensinou pra vocês. Muito. Totalmente. Ele ensinou a gente a ter paciência, ele ensinou a gente a ter resiliência, ele ensinou a gente a ter empatia, Coragem. sem falar uma palavra. Coragem, Ele não fala. não fala. Ele é não verbal. Ensinou a gente a linguagem dele, porque ele criou uma linguagem para dizer pra gente o que ele precisa. Não foi a gente que ensinou ele, foi ele que ensinou a gente. Então, Que por mágico, exemplo, quando é ele muito quer mágico. passear, ele faz assim. Ele quer ir embora, quer passear. Quando ele quer beber água, ele faz assim. Quando ele quer comer, ele faz assim, ó. Quando ele quer abraço, ele faz assim. E ele gosta de abraço. Ama, mas só de quem ele conhece. Sim. Por exemplo, se chegar um estranho lá e for falar com ele, ele faz assim só. Pra dar um toquinho, você diz. Não pode pegar nele. Ele assusta e vai embora. Sim. Vai embora pro quarto dele. Então ele tem muitas características do autismo. Muitas de suporte 3. Mas ele é o amor da nossa vida. É o amor da nossa vida. Não tem outro. É ele, o João. Não quer outro. Não. Quem tem um João sabe. Como... Quem tem o Todo João mundo que sabe. tem um João sabe o que é. O João é divino. Não tem como, gente. Não tem como não gostar dele. É impossível. E a Bruna pensa em ter mais filhos? Não. 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 Porque ela é jovem ainda, né? Então, ela teve um segundo, mas ela perdeu. Perdeu. E aí, existe aí um problema. Depois do João? Depois do João. Existe um problema genético, né? Na Ah, família. na família. Então, ela tem muito medo de ter um outro filho e também nascer com um problema mais sério, né? Então, ela decidiu que não quer, não. Então, ela cuida das crianças Aí dela ela cuida no do filho consultório. dos outros. Filho dos outros. Graças a Deus, Ela a gente cuida. tem a Bruna pra cuidar E dos as netos. crianças adoram, porque ela Não. deixa, entendeu, livre, e aí ela vai fazendo análise lá com as crianças. Então, ela se realiza na criança que ela trata. Além do dela, né? Além do Também, dela. que é amor puro. Porque não é fácil. O João não tem muita mobilidade, então a gente não pode ir em qualquer lugar com ele. Ele tem muito problema sensorial. Então, por exemplo, se a gente vai numa festa, é pouco tempo que a gente tem que ficar com ele lá. Porque ele começa a ficar agitado, começa a gritar, começa a querer ir embora. Porque Isso pelo barulho, pelas Barulho. pessoas, barulho, quantidade de pessoas, lugar abafado, luzes, talvez, né? excesso de luz. Ele tem muito problema sensorial. Então a gente já sabe disso, sabe? Então a gente tem bastante restrição com ele. E Até pra não causar nenhum mal-estar com Sim. ele depois, né? então quando a Bruna vai sair, por exemplo, ela tem Vale Night, tá? Vale Night, porque mamãe dá Vale Night. Então, de vez em quando, dou um Vale Night pra ela, ela sai, aí eu vou na casa dela cuidar dele. Porque No lá ambiente dele, né? Isso. Porque lá ele tem o quarto dele, ele ama o quartão dele. Tem lá a televisão, tem o negócio lá, o celular que ele gosta de ficar mexendo. Eu vou na casa dele, porque lá ele sabe tudo, onde tá tudo, entendeu? Ele não se sente acuado. Sim. Ah, é muito sensacional isso, né? É muito legal. E chegam mães lá com filhos dessa forma, mas assim, pra ela se cuidar, tipo assim, eu tenho um filho autista, por exemplo, e eu vejo muitas mães, eu falo até pela comunidade Reflexo que a gente tem, que tem mães de filhos que são atípicos, né, que a gente chama, e onde ela está sobrecarregada. Porque ela tem que ser mãe 24 horas por dia. Tem algumas mães que não conseguem, por exemplo, ter a flexibilidade de horários com a Bruna também, que hoje, né, o João tá com 20 anos e tal, mas não conseguem, elas se sentem totalmente sobrecarregadas. A psicanálise também seria uma saída para essas mães. Seria. Sempre é, né? Eu acho que a mãe, ela sofre pela criança, por aquilo que a criança está passando, e ela sofre por culpa, que é muito difícil. A culpa, talvez, de não estar sabendo lidar direito, de não estar conseguindo entender por que aquilo aconteceu. Então, é muito pesado. Culpa é sacanagem, né? Como que pode Mas se sentir sente culpada, bastante. né? Sente bastante. Mas faz parte, né? É o que você falou, nada é por acaso, né? Nada é por um acaso. E me fala aqui de projetos futuros. Já escreveu um livro? Não! Tem que plantar uma árvore. Como é que é plantar uma árvore? Escrever ter um filho livro, e escrever um livro, né?
já plantou árvore? Árvore eu já plantei, já tive um filho também, só Então falta o livro, que tá esperando o que mesmo que eu queria. Eu ia amar, hein? Verdade. Já pensou nessa possibilidade ou não? Não, nunca pensei, de verdade, nunca pensei. Mas é uma possibilidade boa, né? E palestra para contratar a Beth para palestras. Ela vai me fuzilar depois, mas eu tô falando aqui. Não sei se alguém quiser escutar o que eu tenho, né, para falar. Você tem muito para falar. Tô aqui. Ela morre de vergonha, Morro gente. de Às vezes ela vergonha. tem que gravar um vídeo, como eu faço no almoço, só vai. Ela sabe, mas fica com É verdade, gracinha. gente, é verdade. Fica com Eu gracinha, tenho porque ela vergonha. sabe, fala muitíssimo bem. Alô, TVs? Vamos levar para ela poder contar um pouquinho das experiências dela, ajudar tantas pessoas. Gente, Como é que as pessoas te encontram? bom, No eu tenho Instagram. Instagram, bet.psicanalista. Que ela lembra de vez em nunca de postar, mas tem. E isso é verdade, é verdade. Veio pra cá pra ser humilhada. Na verdade, eu coloco muita coisa no store, né? Mas E eu vai não, por 24 horas. Isso, agora a feed tá meio parado, gente. Mas Por que você não cria tipo assim, um quadro no seu Instagram de postar alguns vídeos lá e falar, hoje vamos falar sobre, sei lá, autismo. gente, não dou conta, será? Hoje vamos falar sobre traumas de infância. Podia, hein? Nossa, Mas eu vou falar agora pra ela, tá? vai tomar. Sabe aonde eu vou aprender isso? Na Vórtice. Vai, na Tá? Vórtice, verdade. Na Vórtice, dela e da Gabriela. Porque elas são sensacionais nisso. E elas que estão me fazendo fazer isso. Porque A gente meio que obriga. é. Mas é porque você tem muita coisa boa pra passar pras pessoas. Não dá pra ficar guardando essas coisas, esses talentos. Mas não é que é guardar, eu acho que é. Então, É guardar sim. é guardar sim, é isso. Eu tô tratando isso na terapia, Tá sabia? vendo? Tô tratando com a minha terapeuta, é verdade. Porque assim, eu tive uma fase muito grande de cárcere privado, que eu não podia ter contato com ninguém lá fora. Então, e foi numa fase da adolescência. Foi Nossa, tipo uns terrível 15 isso. anos, 10 anos de cárcere privado. Meu Deus. É muito difícil. É muito difícil. Porque quando você sai pro mundo, parece que você é um ET. De verdade. Você tá num casulinho, então, né? Então aos Borboleta. pouquinhos eu tô fazendo assim, ó. Abrir a mãozinha assim, tô indo, dou uma olhadinha e volto. Mas eu acho que você entendeu? tem que fazer isso É. mesmo, sabe? Porque assim, você fala muitíssimo bem, agora eu tô falando sério, você fala muitíssimo bem. Você tem muito material, assim, interno, né? Que você pode ajudar tanta gente. Tá vendo? Porque Porque a se for- vórtice é boa? Vocês estão percebendo, né? É isso Você aí, sabe que ó. quando a gente divide as coisas pra nós se multiplicam. Então, minha querida, compartilha com a gente. Apareça mais, bota sua cara lá, pare de ter vergonha. Eu tô aos pouquinhos, de verdade. Eu tô. Mas se vocês quiserem me convidar, eu vou resistir um pouquinho. Mas chega Ela a hora fica, que eu vou. preciso, vai. Fala assim, a Nina falou que você vai, então vai. Isso. Aos pouquinhos. Como que é tá? seu Instagram? Fala pra eles. É bet.psicanalista, tá? Lá tem como que chama Link? isso? Um link. Um link que você linka lá e vai direto pro meu WhatsApp, se você precisar falar comigo. Se não, Você ainda tem horários pra atendimento? Nossa, metida! de verdade, Graças a Deus, não tem mais. eu tô com a minha agenda, felizmente, né? Infelizmente ou felizmente, não sei ainda, mas lotada, não tem horário para nada. Assim, conforme as pessoas vão tendo alta, eu vou encaixando quem vai ficando esperando, né? Quem vai esperando. Mas independente disso, eu sempre falo, tá um problema muito sério, me procura. Porque mesmo que eu não tenha agenda para você, eu vou te encaminhar para pessoas que eu conheço que são muito boas também. Vou conversar com você, tentar te acalmar e vou te encaminhar para pessoas que podem te ajudar. Então é um SOS Bet. Isso. Outro quadro no seu Instagram. SOS Bet. SOS Bet. Vai fazer o quê? Abre uma caixinha de pergunta do SOS Bet. Aí manda pergunta lá, você responde pra pessoa também. Isso. Olha só que legal, Né? tem um monte de coisa que você pode fazer. Isso. E se vocês mandarem perguntas no Roça Cast, eu vou fazer o possível para responder para todos. Verdade, isso Tá? mesmo. Vamos Então fazer pergunte. isso. Tô aqui. Vou responder. Então você pode encontrar bet.psicanalista. Isso.
Gente, convites para palestras também e entrevistas, fiquem à vontade para contratá-la. Mas eu só vou se ela for comigo. Pronto, a conversa. Senão eu não tenho coragem. Ela tem sim, vai arrasar. Ela já fez outros podcasts também. Tá lá no seu perfil? Depois que acabar aqui, eu vou ter um lero aqui com ela. Brincadeira, meu amor. Queria agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, contar um pouquinho dessa história. Eu amei ter você aqui. Eu queria muito. Ó, que ela tá me enrolando, gente. Vocês têm noção. Pedir para vocês seguirem aqui o nosso RoçaCast. Está onde, gente? No meu canal do YouTube, Nina Boiago Oficial. E eu criei, finalmente, um Instagram específico pro RoçaCast, tá? Então é @RoçaCast. Então, com cachorrada, com cabrito, porque na roça é assim, né, amiga? Delicioso. Adorei, viu? Obrigada de você estar aqui mais uma vez. E a gente se encontra aí, explorando o mundo e ouvindo corações com o cachorro, o cabrito, com os galinhos, com todo mundo, caminhão passando. Tô conversando! Tiro! Aí é fogo, né? Gente, beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tô falando? Ele vem latir aqui, infeliz. Que foi, neném? Ai, Que foi, neném?